Então vamos dar continuidade à nossa aula passada, que estávamos vendo sobre etiopatogenia. E aí, só como uma revisão rápida, ver aqui os conteúdos que nós já vimos, né? Então a gente viu que a condição de saúde representa o equilíbrio dinâmico entre as forças internas e externas. Uma vez que consigamos manter nossa energia em constante adaptação às intempéries, podemos viver no estado de saúde. Então, isso é aquilo que a gente falou, né, que diferencia a perspectiva da medicina chinesa para a medicina ocidental. Nós estamos em constante adaptação. Adaptação a quê? Aos fatores climáticos, aos fatores emocionais. E o que importa na medicina chinesa é exatamente a forma como a gente responde, a capacidade de responder adequadamente a esses estímulos. E não necessariamente a esses estímulos. Obviamente, às vezes os estímulos vão estar fortes demais, outros vão estar fracos demais, e aí pode ser que, obviamente, a nossa resposta vai variar com isso. Mas, de maneira geral, o estado de saúde para a medicina chinesa é conseguir responder de maneira adequada a esses estímulos. Então, outro conceito que a gente viu, a relação de com Yin Yang, que toda disfunção em qualquer nível a gente pode reduzir, vai reduzir ao Yin Yang para a gente poder tratar. Aqui uma ilustração mostrando a luta entre os fatores de adoecimento e a nossa energia. E falamos sobre o nosso Qi correto e as classificações quanto às causas das doenças, né? Nós vimos que existem 3 origens principais, a de origens externas, origens internas e as nem internas nem externas, né? Então estudamos os fatores de origem interna, fatores de origem nem interna nem externa. Aprofundamos nos fatores externos, tudo isso aqui. E hoje nós iremos estudamos sobre a questão das emoções, de que maneira as emoções nos afetam. Então, né, veremos agora as causas das doenças, nem internas nem externas. Esses fatores dizem respeito ao nosso modo de vida, né, os estilos de vida. As primeiras condições externas que a gente viu predominam os fatores climáticos, quer dizer, são ações externas do mundo externo que nos afetam. A segunda são causas internas, que são os fatores emocionais. E agora a gente vai ver os fatores nem internos nem externos de adoecimento, que, como eu me referi, se refere a fatores de estilo de vida. E, dentre tantas causas possíveis, a gente vai dar ênfase à alimentação, à fadiga, traumas e os excessos sexuais, né? Então, com relação à alimentação, a gente pode dizer que podemos analisar segundo 2 prismas, do ponto de vista quantitativo e do ponto de vista qualitativo. Quando falamos do ponto de vista quantitativo, é no que se refere à quantidade, evidentemente. Então, se a gente está comendo o suficiente ou se a gente está comendo em excesso.
E isso não se refere a um alimento específico, mas muitas vezes se refere aos nutrientes, né? A gente pode se alimentar, não estar passando fome, né? Mas alguns elementos, algumas substâncias a gente não está ingerindo. E isso vai afetar a qualidade de nossa saúde. Da mesma forma, a gente pode estar comendo algumas coisas em excesso. Por exemplo, o carboidrato é muito comum. Nos dias de hoje, a gente tem uma super alimentação em carboidratos, né? Veja só, eu falei todos esses exemplos citando uma perspectiva mais ocidental. Na medicina chinesa, significa equilibrar os 5 sabores, né? De acordo com as estações, vários aspectos desse tipo. E é exatamente isso que a gente fala do aspecto qualitativo. Para a medicina chinesa, a gente vai olhar os alimentos sobre algumas perspectivas, tipo observar a térmica, quer dizer, se é uma comida quente, se é uma comida fria, amornante, etc. Vai perceber, na alimentação deve ter um equilíbrio entre os 5 sabores, as 5 cores. Então, se a nossa alimentação está contemplando isso, ou se está predominantemente beneficiando um determinado sabor, e para onde esse alimento ele vai beneficiar o nosso corpo. A gente pode estar consumindo mais alimentos que beneficiam determinados sistemas em detrimento de outros, né? Então, do ponto de vista qualitativo, exemplos de irregularidades dietéticas: ingestão de alimentos crus, frios ou impuros. Então, para a medicina chinesa, se a gente se alimenta demais de alimentos crus, isso vai fazer com que a energia do estômago esfrie. E a gente, ao correr do tempo, pode ser que ocasione dificuldades em digestão. Além disso, uma dieta com muitos alimentos crus também vai facilitar o surgimento de umidade. Isso só são exemplos, precisa-se de estudar um pouquinho mais aprofundado, mas só para exemplificar, né? A forma como a gente come, se a gente se alimenta de forma voraz, rápido, né, como normalmente se come hoje em dia, nas pressas para sair para o trabalho, para um estudo, sei lá, né? Excessos de alimentos gordurosos ou doces, consumo habitual de álcool, alimentos quentes e picantes. Então, nem tanto, nem tão pouco, né? A gente deve equilibrar todos os sabores, como falei, todos os sabores, a térmica e cores. O nosso prato deve ser colorido. A aparência para a medicina chinesa, a aparência do nosso prato também é bastante importante, né? Então, se a gente não se alimenta de maneira adequada, a gente pode ter perturbações digestivas, acúmulo de alimentos, dor de estômago, etc, etc, etc. Toda nossa energia vai ser realmente afetada, né? Agora falando sobre outro fator de adoecimento, nem interno nem externo, sobre a fadiga. Na verdade, quando a gente fala em fadiga, é na correlação perfeita entre atividade e descanso. Então, se nós trabalhamos excessivamente e não descansamos de maneira adequada, isso vai ocasionar a fadiga. E isso vai afetar a nossa energia, gerando sintomas não adequados. Caso também seja o contrário, se a gente não fizer esforço suficiente, não movimentar, também estaremos sujeitos a determinadas condições de saúde. Então, se eu tenho um trabalho que ele é bastante parado, digamos assim, eu preciso criar uma condição de movimento. E se eu
trabalho demais e durmo pouco, eu vou ser afetado por isso, também vou adoecer, né? Então, um trabalho excessivo ele pode danificar o rim, o baço, né? E a falta de exercício pode danificar o fígado, principalmente, que é o responsável pela circulação ah, do Qi como um todo, né? Ele faz a energia circular pelo corpo todo. Quando a gente não se movimenta, esse Qi ele pode ficar estagnado, afetando a energia do fígado, principalmente, não só, tá? Obviamente depois vai afetar outros sistemas. Outro aspecto bastante importante é com relação à atividade sexual excessiva. A gente estudou sobre a essência pré-natal e a gente viu lá que a essência pré-natal, que é a essência herdada dos nossos pais, que nós recebemos no momento da concepção, ela vem para a gente como uma poupança, né? Ela vem como uma poupança, só que é uma poupança que a gente só consegue retirar, a gente não consegue mais colocar dividendos ali, né? Então a gente só faz consumir. E essa energia pré-natal faz com que a gente tenha mais vida, uma sobrevida, e também a qualidade da vida que a gente vai levar. E quando nós não temos uma moderação sexual, essa energia ela pode ser gasta em excesso, afetando, desgastando de maneira mais forte essa energia pré-celestial. É uma das atividades que mais desgasta essa energia pré-celestial. Então, é bom especificar dois pontos principais no que se refere ao que é a atividade sexual excessiva e também no homem e na mulher funciona levemente diferente esse aspecto, né? Então, quando fala do ato sexual em si, desgastar bastante energia, isso acontece com maior força no homem, né? No masculino. Já a mulher, ela perde muito da essência nos partos, né? Então, mulheres que têm partos consecutivos, elas vão perdendo mais essência. Imagina uma pessoa que aborta constantemente. Eu já conheci pessoas que, na época, a pessoa já tinha feito mais de 20 abortos. É uma coisa incrível, mas, enfim, a energia da essência dela estava sendo bastante desgastada. Já no homem, o ato sexual em si. No que se refere ao que significa realmente o uso sexual excessivo, no capítulo 2 do livro do Imperador Amarelo, ele cita uma certa referência, né? De acordo com a idade, a frequência de atos sexuais. Mas não é uma coisa que eu considero que seja prático para os dias de hoje, né? Era um mundo totalmente diferente lá naquele aspecto, embora a nossa fisiologia de fato não tenha mudado, seguir aqueles preceitos seria o ideal, mas a gente pode dizer como regra geral que de acordo com a idade, à medida que ela vai aumentando, a gente pode ir diminuindo a frequência, né? E sempre que pudesse moderar, isso vai ser benéfico para a nossa saúde. A outra coisa é que essa questão da energia sexual é a base para a alquimia sexual taoísta, né? Então, os taoístas, quando falam em alquimia, eles estão se referindo também à prática
de usar de maneira benéfica ao nosso corpo, ao nosso espírito, essa energia sexual. E para isso eles têm técnicas especiais, técnicas específicas para esse caso, né? Outra coisa que afeta bastante é a questão dos traumas, né? O trauma são situações que interferem de maneira muito brusca na nossa energia. E se a gente não tiver pronto, que cai naquilo que eu falei no início, né? Se a gente não tiver pronto para lidar com essa energia, isso trará determinados efeitos para nossa saúde. Então, dentro da nossa prática de acupuntura, vai ser muito importante a gente poder lidar, saber identificar e lidar liberando esses traumas, ressignificando esses traumas. Existem técnicas específicas na acupuntura para isso, de maneira que essa energia volte a fluir. E a energia do trauma ela vai afetar de acordo com o que a gente viu lá atrás na aula sobre os fatores emocionais, né? Então, dependendo do tipo de emoção que esse trauma propicie, a energia vai reagir de maneira bem intensa naquele sentido, né? E nós incluímos aqui os parasitas. Essa ideia de parasitas me parece ser uma coisa bem da China moderna, né? Quando ela tenta aproximar a medicina ocidental e oriental. Mas, enfim, na literatura aparece e se fala que inclui vermes sanguíneos, lombrigas, traças, tênias, os parasitas, né? E os sintomas que a gente já conhece também, semelhante às condições de calor úmido e espleno gástrico, quer dizer, praticamente os mesmos sintomas em que a gente vê quando estuda ocidentalmente, né? E é importante fazer pelo menos a cada 3 meses, tem pessoas que fazem todos os meses, uma desparatização, né? Enfim, fazer uma terapia para se liberar dos parasitas. Bem, é isso o final da nossa aula e até o próximo módulo, né?